E a gente segue repercutindo o assunto da gripe aviária que colocou em alerta todo o setor agropecuário, né? Passar por essa situação pode parecer preocupante em um primeiro momento, mas também mostra a robustez e a eficiência do sistema zoossanitário brasileiro. Vamos repercutir essa questão com o consultor de agronegócio e colunista aqui do nosso canal, Celso Ricardo, que já está aqui ao vivo com a gente. Celso, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Carol. Prazer estar com vocês aí de novo. Prazer é todo nosso, Celso. Vamos então entender um pouquinho, né, como é que fica esse cenário aqui pra gente, né, no Brasil e o que podemos tirar de lição desse caso, né, de gripe aviária? Carol, assim como vários brasileiros, a gente tem uma ideia sobre a legislação brasileira, que ela é muito boa em termos documentais, isso eu não tenho dúvida. Mas, se nós analisarmos hoje essa questão da gripe aviária pelo mundo, nós podemos entender que, mesmo com toda essa robustez, algumas coisas, algumas medidas, né, para nos anteciparmos, elas não aconteceram. Nós temos que entender que hoje a gripe aviária não é mais um ponto específico, ela já está até sendo tratada como a próxima pandemia por alguns cientistas, né? É uma doença que já circula há muito tempo por vários lugares, né, pelo mundo. Então, o mundo vem mostrando uma certa vigilância um pouco falha. E para nós entendermos essa gripe aviária, ela já acontece em todos os continentes, se não me engano, somente com exceção da Oceania, mas ela já está não somente nos frangos, mas ela já foi identificada em pinguins na Antártida, camelos no Oriente Médio, no rebanho leiteiro e também, né, já foi identificado de uma maneira mais oficial 70 pessoas, né, 70 infecções humanas. Então, é algo para ser tratado de uma maneira um pouco diferente. E quando nós analisamos que essa situação já vinha acontecendo a nível mundial, aí a gente já começa a analisar essa situação no Brasil, porque mais uma vez nós estamos enfrentando, né, essa situação. Tivemos em 2023 uma questão ligada principalmente à gripe aviária, depois nós tivemos a doença de Newcastle em 24 e agora 25 de novo. Então, é uma situação preocupante, já está a nível mundial e deixou de ser apenas em aves silvestres, né? Nós já agora estamos tendo a incidência sobre granjas comerciais. Essa situação mostra que nós temos uma legislação, mas mostra também que nós precisamos evoluir. O que está no papel é muito importante, mas fontes como o próprio Ministério da Agricultura e a BPA, né, fontes do Ministério da Agricultura e da BPA, mostram que nós precisamos evoluir e muito, porque ainda deixamos para agir de uma forma mais intensa depois do foco, né, identificado. Então, nós temos muito para melhorar, nós não podemos estagnar, até porque a gripe aviária ela traz um problema muito sério além das fronteiras do frango. Ela também vai causar problemas para outras cadeias produtivas aqui dentro do Brasil. Celso, e quais medidas, né, os produtores devem adotar agora, imediatamente, para prevenir novos casos? Carol, o que eu tenho acompanhado, né, e aí eu faço essa observação com relação ao que o Ministério da Agricultura relata e também a própria a BPA, né, que é a associação que trata muito a proteína de frango, é que o Brasil tem problemas de identificar esse tipo de situação de uma maneira preventiva em vários aspectos. Eu vou pegar duas. O nosso plano de contingência, né, precisa ser falado, ele é bom, as medidas são tomadas, previamente planejadas, mas é o que eu disse, entre o que nós temos no papel e a prática, ainda nós precisamos evoluir muito. Existem falhas nesse controle preventivo. Por exemplo, muitas granjas de pequeno porte e características até informais não seguem protocolos rígidos de biossegurança, como controle de entrada de pessoas, barreiras sanitárias, desinfecção correta de veículos e equipamentos e até isolamento de áreas com aves silvestres. A gente viu que a partir desse surgimento, o Ministério da Agricultura começou a colocar barreiras em determinadas áreas a partir do ponto do foco. Nós temos também uma situação onde o Brasil não possui um sistema eficiente de monitoramento ativo e contínuo sobre aves silvestres migratórias. Então, essas duas situações, onde temos fontes do Ministério da Agricultura e da BPA, como também da Organização Mundial da Saúde Animal, levanta pontos que o Brasil já deveria ter avançado mais. Até porque que a nível de Brasil, diferente, por exemplo, do que é os bovinos,
A produção de aves ela é mais centralizada na região sul. Então, nós já poderíamos ter nos antecipado a partir de medidas que o próprio Ministério da Agricultura já relatou que estão sendo falhas ou precisam melhorar. Então, fica essa questão aqui no Brasil que nós tomamos as medidas, sim, depois do foco acontecido. Mas nós precisamos trabalhar de uma maneira mais ampla para nos anteciparmos. E a gente sabe que existem caminhos a ser percorridos para que isso aconteça. Porque, como eu disse, o problema da gripe aviária ela não é uma coisa própria e específica da produção de carne de frango. No Brasil, a partir dessa suspensão das exportações, vai causar um problema interno muito grande. E essa gripe aviária, como nós estamos vendo, ela precisa ser tratada com muito mais intensidade, até porque que ela já está no mundo todo, Carol. Celso, e qual que é a importância, né, da biosseguridade nesse momento e como que o produtor pode reforçar essas práticas no dia a dia? Carol, existe um distanciamento muito grande entre as fiscalizações no Brasil, né? Nós temos a federal, a estadual, a municipal, e às vezes a gente acredita que esses sistemas de fiscalização eles conversam muito entre eles. E para mim, que trabalho nesse segmento de proteína animal há muitos anos, a gente sabe que isso não existe. Então, se nós tivéssemos, por exemplo, e eu acho que o Brasil já não comporta mais isso, um sistema de inspeção municipal com a vigilância sanitária, um sistema de inspeção estadual, um sistema de inspeção federal. Há muitos anos eu vejo que o Brasil precisa unificar isso para que o que está escrito na legislação possa acontecer de uma maneira mais intensa e real. Para nós termos uma ideia hoje, se nós pegarmos a legislação para dentro de qualquer segmento de frigorífico, por exemplo, né, vamos pegar nos de frango, o que está escrito hoje, se nós colocarmos em prática, coloca um ponto de interrogação em muitas unidades produtoras. Então, a segurança, essa questão da biossegurança, ela é importante a partir de uma legislação que funcione e que esses órgãos, desde o município ao federal, se conversem. A gente não vê isso acontecer e o pior, a gente vê uma certa disputa de ego muito grande. Então, quando nós analisamos em termos de legislação e o pronunciamento do Ministério da Agricultura agora como uma ação imediata, ela foi uma ação pós a detecção. Nós não tivemos prevenção. Então, se nós analisarmos esse contexto de fiscalização hoje no Brasil e a implantação dessa questão da biossegurança, existem muitas falhas, Carol. A gente sabe que no momento da implantação, algumas questões elas são até desenvolvidas, mas na prática não funcionam. Funcionam quando vai um canal de televisão, quando tem uma inspeção a ser feita, aí todo mundo usa o uniforme, todo mundo faz a higienização de bota e mãos, existem, né, as barreiras sanitárias para os carros, enfim, isso mediante um evento específico, mas no dia a dia não acontece. Então, a interligação entre os sistemas de inspeção no Brasil precisam falar mais, e o nosso produtor, o nosso integrado, enfim, todos aqueles que fazem parte da cadeia produtiva, desde o criatório até a hora de receber, né, o produto lá na gôndola, a gente precisa trabalhar um pouco mais junto para entender de fato o que é necessário ser implantado, para nós não corrermos o risco de termos mais foco no Brasil. Lembrando que a questão da gripe aviária não é mais um ponto específico. Ela já está pelo mundo todo e o Brasil tem que evoluir em termos de o que está escrito e o que tem que ser implantado muito rapidamente, porque senão nós vamos viver esse problema muito rápido também e isso causa uma certa incerteza no mercado e se o mercado tiver uma insegurança, com certeza nós vamos ter que investir muito mais e ainda vamos estar falando sobre preços mais baratos para nós podermos fazer essa cadeia produtiva funcionar como precisa, Carol. Ô Celso, isso mostra a força do nosso agro, sobretudo quando se fala da questão sanitária? Obviamente, a gente precisa entender que, claro, se nós formos entrar mais a fundo em alguns pontos, a gente precisaria de muito mais tempo. Dentro dos rebanhos, considerando bovinos, suínos, ovinos, aves, enfim, de uma maneira geral, o produtor ele é muito competente. Nós temos muita capacidade de reverter situações. Mas, é como eu disse, essa aproximação para o amparo, para a informação, para a implantação do que está escrito, aí nós já começamos a ter muitas falhas, Carol. A gente faz pronunciamentos, seja num palanque, seja em qualquer gabinete a nível de Brasil, a gente fala com muita propriedade. A gente passa muitas informações. Mas isso é uma situação que fica muito restrita aos gabinetes. A informação mesmo lá no campo, ela chega
E existe aquele corre-corre, como eu falei, mediante uma inspeção, mediante uma avaliação específica, onde vai ter uma notoriedade maior. Mas o que me preocupa é o dia a dia. O produtor, o integrado, seja ele qual for, suinocultor, pecuarista, ele precisa ter essa informação e acompanhamento técnico constante. E isso está faltando muito. Então, se eu não tenho a informação clara, se eu não estou usando exatamente o que eu preciso, e aí vem um questionamento para a legislação brasileira, que eu acho que precisa passar por uma revisão rápida, porque muitas coisas que estão escritas hoje na prática não existem, não funcionam. Então, nós podemos enxugar mais e focar naquilo que realmente importa. Aí sim, levar essa consciência para o produtor e, a partir daí, começar de uma maneira preventiva, como eu falei, no caso das aves, o Brasil tem regiões mais específicas. Começar a trabalhar de uma maneira preventiva para garantir, principalmente ao mercado, que o Brasil está se antecipando e também, numa situação como essa, que o mundo inteiro está vivendo, o Brasil, a partir de uma prevenção, pode evoluir muito no mercado internacional e expandir, né? Com segurança, garantindo a quem compra que o Brasil tem todas as medidas e o controle nas mãos sobre prevenção e mediante também, claro, o surgimento do foco. Celso, acho que é isso. Falamos um pouquinho sobre tudo aqui. A gente torce, então, pela recuperação num todo do nosso país, mas segundo o ministro aí, está tudo se encaminhando bem, né? É o que a gente espera, Carol. O Brasil tem potencialidade de produção e eu acho que agora são detalhes e ajustes necessários para que a gente possa, né, se sobrepor a esse caos que pode virar uma pandemia e o Brasil, né, conseguir uma posição de destaque não somente como produção, mas também como uma legislação que está atuante, garantindo a segurança alimentar daqueles que vão consumir o nosso produto, Carol. Com certeza. Celso, obrigada pela análise e pela participação por aqui, viu? Obrigado, eu, Carol, e até a próxima oportunidade.